Jesus nos libertou da opressão de Javé e Jeová. Veremos que na verdade, Jesus veio nos libertar da opressão do diabo. Ele nos libertou da lei da velha aliança junto com suas maldições. Vamos mais uma vez evidenciar a natureza benigna de Deus, como nosso Pai do bem e somente do bem, como Jesus revelou. Isso fortalecerá nossa fé em Deus, pois veremos que nosso Pai é a luz e o bem, enquanto que o Deus muitas vezes narrado no Velho Testamento, é um Deus do maligno, não é o nosso Pai, como Jesus se manifestou. Deus não é violento. Não há trevas nele. Muitos justificam a violência de Deus olhando para o Velho Testamento, em que Deus comandava invasões, morte e destruição de povos e cidades. Isso não passa de um álibi para religiosos usarem o santo nome para justificar guerras, assim como faz religiosos extremos, que muitas vezes se utilizam da influência de passagens no Velho Testamento ou em seus livros sagrados, para explicar seus atos extremos de guerra ou terrorismo. Como vimos anteriormente, atos de violência não era de Deus Pai do Novo Testamento, mas sim de Javé, Jeová ou do Senhor dos Exércitos do Velho Testamento. Ficaremos mais fortes na fé, sabendo que Jesus nos veio libertar de Satanás, o responsável pela violência em nosso mundo. O diabo, aquele que usou o nome de Deus, para enganar o povo hebreu e seus seguidores. Infelizmente muitos começam a ler a Bíblia pelo princípio, pelo Velho Testamento. A partir daí, encontram muitos atos malignos do Senhor, além de passagens de difícil compreensão. Em consequência, simplesmente desistem de continuar, abandonando completamente a fé. Aos muitos que começam a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, ocorre na maioria das vezes, o contrário, se encantam com a bondade, sabedoria e misericórdia de Jesus. Muitos ateus se baseiam em atos cruéis de Jeová ou Javé para descreditar o cristianismo como um todo. Mas, a opressão não veio de Cristo. O cristianismo puro e verdadeiro deveria ser tudo que seja relacionado a Cristo e não a tudo relacionado com a Bíblia. A Bíblia contém a história de Cristo, mas o cristianismo puro não é a Bíblia como um todo. Sabemos da importância do puro cristianismo no progresso e desenvolvimento do mundo moderno. Houve a adoção de seus valores e ensino. Cristo mudou o mundo com amor e sabedoria. Jesus veio destruir as obras do diabo, aquele que é o príncipe desse mundo. Por isso, aqueles que estão com Cristo já possuem autoridade sobre o diabo, e podem ter a salvação para o reino eterno de Deus Pai. Pois em nome de Jesus, o mal não possui mais autoridade sobre a alma daquele que crê na salvação por Cristo. O mundo terreno, por sua vez, ainda é dominado por Satanás. Necessitamos constantemente da proteção divina contra os males do mundo. Contudo, a nossa salvação para o reino de Deus tem que ser nosso motivo principal. Estar sempre na presença do Senhor nos traz paz e certeza da salvação, não importa o que passa nesse mundo. Vamos analisar algumas passagens que mostram o Filho de Deus contra as obras malignas do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para destruir as obras do diabo, ou seja, curando, ajudando os necessitados, matando a fome, pregando o amor entre todos. Veja o que Jesus diz diretamente. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Lucas, capítulo 9, versículo 56. Nosso Pai sempre foi o Salvador, e sempre o será. Deus não muda, Ele é o eterno e justo. Jesus veio para salvar nossas almas. Mas Ele veio nos salvar de quê, e de onde? Resposta: do maligno, que jaz nesse mundo. Salvar-nos do domínio de Satanás, o príncipe desse mundo. Jesus não veio para destruição, vingança, maldição e castigo de seus filhos, como vimos no Velho Testamento em manifestações do Senhor, chamado de Javé ou Jeová. Jesus, ao contrário, é puro amor e misericórdia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos, capítulo 10, versículo 38. Aqui vemos o poder da Trindade sobre o mal. Vemos que o mundo vive sob a opressão do diabo. Deus nos liberta. Jesus veio nos libertar da opressão do diabo. A opressão não vem de Deus, como as maldições, as pragas, o fogo do céu,
as mortes terríveis, as guerras, etc. Jesus veio para a libertação de nosso espírito e mostrar-nos o caminho para seu reino. A seguir, mais palavras de Jesus, nosso Pai. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Há muitas versões sobre o significado do ano aceitável do Senhor. Acreditamos que seja o despertar de um novo tempo de graça espiritual e libertação. Quando Jesus proclamou estas palavras em Nazaré, ele estava anunciando o início de uma nova era de salvação, cura e restauração espiritual. A salvação espiritual. Jesus revela a Trindade, o Espírito do Senhor sobre ele. O Espírito para fazer somente o bem. Ou seja, Jesus está sempre em comunhão com Deus e o Espírito Santo. Jesus não pode pregar contra seu próprio Pai, pois ele e o Pai são o mesmo. Por isso, quando ele contesta atos maléficos do Velho Testamento, ele não está contradizendo seu Pai, porque tais atos não eram dele, mas do diabo. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Os judeus pegaram então, outra vez, em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João, capítulo 10, versículos 30 a 38. Quando Jesus diz que ele e o Pai são um, quer dizer que estão sempre em concordância em tudo. Com isso, o Pai sempre estava em concordância com o que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo as obras do Pai, curando, ressuscitando cadáveres, amando o próximo, perdoando, expulsando demônios, sempre o bem para as pessoas. Ele nunca feriu, matou ou amaldiçoou a ninguém. Note também que, Jesus disse vossa lei, ou seja, seria apenas a lei dos judeus, não seria a lei de Deus Pai. Não é a primeira vez que diz isso. Em várias passagens, Jesus menciona a lei, como lei de Moisés, lei dos antigos ou a vossa lei. Nunca se refere como a sua lei ou a lei de Deus Pai. Veja outro exemplo a seguir, palavras de Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. Aqui, mais uma vez, Jesus se refere à lei como a lei dos profetas, não à lei de Deus Pai. E claramente pede amor ao Deus Pai e ao próximo. Ora, Jesus veio ao mundo revelar a imagem real de Deus para que pudéssemos conhecê-lo, admirá-lo, segui-lo e, consequentemente, amá-lo incondicionalmente. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Nosso Pai é o que promove a vida, o Espírito Criador da vida. Ele veio salvar nossos espíritos do domínio do mal. Veja o exemplo a seguir, em que Jesus expulsa um demônio, e é questionado. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e, de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes:
Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, Jesus nos salvou do diabo, não de si mesmo, ou de uma lei que ele mesmo, ou Deus, tinham feito antes. Se o Deus da velha lei fosse mesmo Deus, por que Deus viria para salvar-nos dele mesmo? O povo estava sob a velha lei. Se a lei fosse de Deus e Jesus, não necessitaria a salvação. Caso contrário, o próprio Deus estaria dividindo seu reino, ou seja, Jesus contra Deus. Isso não pode ocorrer, o Filho e o Pai são um, exatamente como vimos anteriormente. Logo, Jesus veio nos salvar de seu inimigo, o diabo, príncipe desse mundo. Resgatar-nos da opressão da lei, impossível de cumprir devido ao nosso espírito corrompido pelo diabo. Veja as passagens a seguir, total contraste. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Marcos, capítulo 5, versículo 15. Jesus acaba curando o endemoniado, ou seja, tirou a maldição do pobre homem. Enquanto que Jeová coloca a amaldiçoa com a loucura, pura posse demoníaca, a seguir. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. Deuteronômio, capítulos 28 e 34. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Mais uma vez, acabamos de ver o contraste do Senhor do Velho Testamento com Jesus, nosso Salvador. Jesus salva, cura, perdoa. Jeová castiga, amaldiçoa, fere. Use o discernimento do Espírito Santo. Devemos conhecer a verdadeira imagem de Deus através da vida e ensinamentos de Jesus. Conheça a pura verdade, que é Cristo, e a verdade te libertará. Deus te abençoe. Se você gostou do tema, adquire o e-book na Amazon ou livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.